Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu venho, através desse vídeo, falar com vocês sobre um livro muito especial, a Bíblia. Por que esse livro é tão especial? Porque esse livro é o único livro capaz de transformar vidas. É através desse livro que muitas pessoas, muitos presidiários, pessoas perigosíssimas, tiveram suas vidas transformadas. Que poder tem esse livro para transformar vidas? Sabe por quê? Porque esse livro não é um livro comum. Esse livro é a palavra de Deus. Mas aí vocês perguntam para mim, Tânia, mas como surgiu a palavra de Deus? Para vocês entenderem, vocês precisam entender a forma como Deus falava com Adão e Eva. Então nós sabemos que quem criou os seres humanos foi Deus. Deus criou os seres humanos através do primeiro casal, Adão e Eva. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, nos deixa claro, nos esclarece a forma como que Deus falava com eles. E lá está escrito assim, olha: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Então ali nos deixa bem claro que a forma que Deus falava com Adão e Eva era pessoalmente, face a face. Mas aí aconteceu algo muito triste que interrompeu essa ligação face a face entre Deus e o primeiro casal criado. E essa triste realidade, esse triste acontecimento está relatado em Isaías capítulo 59, versículo 2, que nos diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós, vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. As nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas aí vocês perguntam, mas Tânia, como surgiu então o pecado? Se Adão e Eva era puro e podia falar com Deus pessoalmente, como surgiu então o pecado na vida do ser humano? Surgiu da seguinte forma: Deus tinha falado para Adão e Eva, olha, vocês estão livres para comer de toda a árvore que está no jardim, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não comam dela, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí, certo dia, a Eva se separou do marido, deixou o marido e saiu para dar uma voltinha sozinha e, por curiosidade, se aproximou da árvore proibida. E nesse local ali, na árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, era o único local que Satanás tinha acesso. E ali tinha uma serpente enroladinha. O que Satanás fez? Entrou no corpo da serpente e falou com Eva. Falou o seguinte para Eva: olha, Eva, Deus mentiu para vocês. Sabe por que Deus proibiu vocês de comerem do fruto dessa árvore? Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão ser como Ele, conhecedores do bem e do mal, poderosos. E aí a Eva falou: então é por isso? Então eu vou comer, porque eu quero ser como Deus. Aí ela pegou e comeu da árvore proibida e levou também para Adão e Eva. E aí, pelo fato deles ter acreditado mais na palavra de Satanás do que na palavra de Deus, sabe o que aconteceu? Toda a natureza pervertida e má de Satanás entrou neles. Então, o orgulho, o ódio, o ciúmes, o egoísmo, a maldade, a crueldade, a falsidade entrou em Adão e Eva. E Adão e Eva passou a ter o caráter, então, o caráter mau, o caráter cruel. E foi essa natureza pecaminosa que entrou em Adão e Eva por causa da desobediência deles à palavra de Deus, foi que impediu o contato pessoal que eles tinham com Deus. Mas Deus, Ele amava tanto o ser humano, que Deus não quis perder esse contato com eles. Então Deus arrumou uma forma de continuar conversando com eles. Está relatado lá em Números capítulo 12, versículo 6, que diz assim: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falarei com ele em sonhos.
Então Deus começou a usar alguns homens chamados profetas. E Deus falava com esses homens. Esses homens, eles eram pecadores também, Deus não podia aparecer para eles. Mas eles eram homens pecadores, mas eles tinham um diferencial dos outros. Eles amavam a Deus de todo o coração e eles eram totalmente obedientes da palavra de Deus. E Deus então começou a falar com esses homens através de sonhos e visões. E esses homens então recebiam sonhos e visões e eles então passavam o recado para as pessoas. Porém, recado passado de um para outro nunca dá certo, como aquela brincadeira do telefone sem fio, né? A primeira criança fala para a segunda para a terceira para a quarta. Quando chega no final da fila, o que acontece? A frase não chega certinha como foi dita pela primeira criança. Então Deus arrumou uma forma para que a Bíblia, para que as palavras que ele falava com os profetas não se perdessem no tempo. Então o que Deus fez? Deus ordenou a Moisés. Deus deu a ordem para Moisés, que está relatado lá em Êxodo capítulo 17, versículo 14, que nos diz assim, olha: escreve tudo isto para memória num livro e relata-o a Josué. Então Deus ordenou Moisés para que Moisés escrevesse. Os 4 primeiros livros da Bíblia foi Moisés que escreveu. E Deus disse para Moisés: escreve tudo num livro. Tudo que eu falar para você, você escreve no livro e passa para Josué, porque Josué vai te substituir quando você morrer. Então Moisés escreveu. E aí então, antes de Moisés morrer, Moisés procurou Josué e disse para Josué: olha, Josué, eu vou embora, vou morrer, né? Eu vou falecer. E Deus escolheu você para me substituir. Então aqui está as palavras de Deus que eu escrevi, eu estou passando para você. E de agora em diante é você que vai ter sonhos e visões de Deus e você vai escrever. E Josué então passou a ter sonhos e visões, falar com Deus e escrever tudo que Deus falava com ele. Aí então veio o livro de Josué. E assim sucessivamente a Bíblia levou 1500 anos para ser escrita, tá? Então nós sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, embora muitos homens falam que a Bíblia é invenção de homem, né? A Bíblia fala que não. Lá em 2 Pedro está escrito o seguinte: nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, porém homens santos falaram da parte de Deus movidas pelo Espírito Santo. Então a Bíblia foi escrita por homens? Foi sim. Mas só que os homens não escreviam o que eles queriam, eles escreviam o que Deus, o que o Espírito Santo mandava eles escrever através de sonhos e visões que eles tinham. Então, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus para nós, é a forma que Deus tem para se comunicar conosco, o que devemos fazer? Está lá relatado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim, olha: até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Precisamos abrir a Bíblia e ler a Bíblia. E para que é que a Bíblia serve? Lá em 2 Timóteo 3, capítulo 16 e 17 está escrito o seguinte: toda a Bíblia é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja habilitado para toda boa obra. Para que é que a Bíblia serve? Para nos dar conselho, para nos corrigir, para nos habilitar a sermos pessoas nesse mundo diferenciada, pessoas de boas obras, pessoas preparadas para o céu. Então, muitas pessoas falam: Deus não me ama, mas quem não ama não quer papo, concorda? Mas Deus, Ele nos ama. Por quê? Porque Deus, Ele quer falar conosco, Ele usa a Bíblia para falar conosco. A Bíblia é a forma que Deus usa para nos ensinar o caminho que nos leva para o céu, para nos ensinar sobre a pessoa maravilhosa de Jesus que morreu por nós, para nos preparar para um dia morarmos no céu, para um dia vivermos eternamente. Então eu termino esse vídeo dizendo para você que está me ouvindo: Deus te ama, e Ele te ama tanto, 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 que Ele quer falar com você através da Bíblia. Então, a partir de hoje, comece a estudar a Bíblia, comece a ouvir Deus a falar com você, tá bom? Olha, beijo a todos!